amigos, FEB TV prossegue no seu programa o Evangelho à Luz do Espiritismo. No dia de hoje, nós estaremos comentando um capítulo muito significativo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, intitulado Não Vim Destruir a Lei. E é interessante que nesse capítulo, Allan Kardec ele apresenta realmente o papel do Espiritismo no contexto gradativo do conhecimento religioso ao longo de nossa civilização. Assim, ele apresenta um item intitulado As Três Revelações, Moisés, Cristo e o Espiritismo. Um comentário extremamente importante que depois ele trabalha em A Gênese, Aliança da Ciência e da Religião. As Instruções dos Espíritos, falando sobre a Nova Era. É interessante que em O Livro dos Espíritos, na apresentação, que Kardec anota que o papel do Espiritismo seria trazer uma nova proposta, uma proposta para uma nova era. E aqui nas Instruções dos Espíritos, ele comenta exatamente a nova era. E um fato curioso é que entre as manifestações espirituais, Allan Kardec incluiu a mensagem de um espírito israelita. Então, ele vem, essa entidade espiritual, a destacar, não é, o papel da lei de Moisés, a sua relação com os ensinos de Jesus e agora relacionando também com o Espiritismo que é apresentado em O Evangelho segundo o Espiritismo como a terceira revelação. Tudo isto está baseado num versículo muito significativo de Mateus, que é o 5, 17 e 18. Diz Mateus: Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade vos digo, que o céu e a terra não passarão, sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota em um único ponto. Então, no estudo de hoje, será muito importante nós compreendermos o que é realmente a lei, o que significam os profetas, o que significa essa colocação do Cristo, que ele não veio destruí-los, mas dar cumprimento. Então vamos iniciar agora o nosso diálogo sobre esse capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Primeiro ponto a considerar é a questão relativa ao próprio texto, a própria citação feita por Kardec. Esse capítulo 5 de Mateus, versículos 17 e 18. Quando a gente fala em Mateus, e a gente vai procurar nos livros de história, nos manuais bíblicos, etc., vai aparecer que ele foi um dos 12 discípulos originais, que ele era, enfim, um publicano, foi convertido por Jesus, mas vai dizer que esse Evangelho de Mateus teria sido finalizado por volta dos anos 60 depois de Cristo. Só que quando a gente lê a obra Paulo Estevão, a gente percebe que por volta do ano 34 já haviam os chamados manuscritos de Levi. Levi e Mateus seriam a mesma pessoa, a gente dá a entender, seria o mesmo evangelho. Então, Emmanuel dá a entender que já havia algo ali. Pode ser que isso tenha encontrado a sua versão final nos anos 60 depois de Cristo. Alguma pessoa acrescentou algo, finalizou isso. Mas o interessante de Mateus, a característica dele em relação aos outros evangelhos, é que ele tenta entender Jesus como que tentando encaixar ele no Antigo Testamento. Ou seja, é a ideia do Messias prometido que veio cumprir as profecias do Antigo Testamento. Ele escreve para o povo judeu, cristãos judeus.
Então é interessante a gente refletir um pouco sobre isso, porque cada evangelho vai ter uma faceta de Jesus. São como se fossem 4 retratos. E uma frase bastante interessante de Vantuil de Freitas, ex-presidente da FEB, que escreveu sobre o pseudônimo Minimus, é que quando a gente fala do Novo Testamento, e o Novo Testamento que trata de Jesus, né? Na verdade, a gente está falando de uma só luz e de diversos filtros. Então, cada um dos livros do Novo Testamento seria um filtro, uma maneira de se ver Jesus. E aqui a gente vai ver um desses filtros, um versículo extraído de um desses filtros, que é Mateus, ou seja, esse filtro que é direcionado aos judeus, esse filtro que vincula Jesus com a tradição judia, com as profecias, com o Antigo Testamento. Então, com isso aqui, a gente já começa a estabelecer um panorama para encaixar o nosso entendimento acerca desse versículo. Falando eu não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Quando ele fala lei aqui, ele está se referindo à lei de Moisés. E Moisés, segundo a mensagem desse, que se denomina um espírito israelita, ele fala que a lei de Moisés contém o germe da mais ampla moral cristã. Então, a gente sabe que existiram outras culturas com até princípios semelhantes do espiritismo, mas ele diz que é o germe da ampla moral cristã. E a partir daí é que as leis foram sendo explicadas, foram sendo debulhadas para o melhor entendimento, porque cada época a geração tem um entendimento mais amplo do que as anteriores. Então ele diz que esse é o princípio da moral. E a gente pegando o Livro dos Espíritos, existe a parte terceira, que trata das leis morais. E Kardec fez uma pergunta. O que se deve entender por lei moral? É a lei natural, a lei de Deus. Quer dizer, tudo vai se casando, porque Moisés também veio trazer a lei divina, a lei de Deus. E Kardec, no Livro dos Espíritos, ele, na questão 647, ele faz uma divisão da lei natural, ou a lei divina. Quer dizer, ele vai decodificando a lei de Moisés em as leis de adoração, a lei do trabalho, da reprodução, da conservação, da destruição, da sociedade, do progresso, da igualdade, da liberdade e, por fim, ele fala, a maior de todas, a de justiça, amor e caridade. Então, vocês vejam que a lei de Moisés foi dada por ele, vieram outros exemplificá-la e Kardec, através da codificação, que é a terceira revelação, ele deixa tudo muito claro. O que é que a gente deve seguir nessa lei? O que é que a gente deve fazer? Aqui na questão 615, a seguinte, né? Aí Kardec pergunta, a lei de Deus é eterna? Aí o Espírito responde, é eterna e imutável como o próprio Deus. Aí fala aqui na seguinte, é possível que Deus haja prescrito aos homens, em certa época, aquilo que ele proibiria em outra época? Aí o Espírito responde, Deus não se engana, os homens é que são obrigados a modificar suas leis por serem imperfeitas, mas as leis de Deus são perfeitas. A harmonia que rege o universo material e o universo moral se baseia em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Então, essa lei, na verdade, ela não é exclusividade da Terra, né? É uma lei de todo o universo. Então, se um outro orbe por aí está passando um período, estágio que a Terra está passando hoje, com certeza lá esteve um Cristo e foi levar essa lei. Então, essa lei, ela é universal. Daí nós sabemos que existe essa confraternização, né, de todo o universo.
E quando a gente fala de lei, é interessante a gente ponderar um pouco, porque Kardec, ele na sequência, ele vai enumerar o chamado decálogo, os 10 mandamentos. E às vezes a gente fica meio perdido, porque a gente não acha isso na Bíblia. Cadê os 10 mandamentos? Aonde fica isso? E durante uma pesquisa, eu tive a oportunidade de comparar. Peguei a versão do Saci, da época que o Kardec usou em francês, e o exemplar em francês, terceira edição do Kardec. E percebi que o trecho, os chamados 10 mandamentos, ele extraiu do livro Êxodo, capítulo 20, versículos de 2 a 5, versículos de 7 a 8, versículos de 12 a 17. Então, os 10 mandamentos estariam contidos nisso. Originalmente, não há os 10 mandamentos. Há princípios dispersos que foram posteriormente organizados na forma de 10. Eu já ouvi dizer que foi Santo Agostinho que teria feito essa divisão em 10 mandamentos. Então, essa lei que Kardec está colocando aqui, esses 10 mandamentos, na verdade, é extraído do Êxodo, um dos livros de Moisés. Então, fica claro que a lei é a lei de Moisés e que Jesus veio reapresentar com uma outra feição. Então, é interessante nós pensarmos nisso. Nós vamos dar uma pausa agora para um intervalo e logo depois é interessante retomarmos esse assunto, dando o foco agora na visão que o Cristo trouxe sobre a lei divina. Retomando o nosso estudo, no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, Não Vim Destruir a Lei, o trecho de Mateus começa assim: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei e os profetas. É interessante agora nós comentarmos a visão que o Cristo trouxe sobre a lei, né, que era aceita pelos judeus desde os tempos de Moisés. E depois comentarmos também sobre os profetas. Eu só queria retomar a Torá, ou o Pentateuco de Moisés. Ele é formado por 4 livros. O Gênesis, 5, desculpe. Gênesis, o Êxodos, que o Flávio acabou de falar, o Levítico, Números e Deuteronômio. Então, eram 5 livros que compunham o Pentateuco, que compõe, e que também é chamado de a Torá. Então, o Flávio falou que foi retirado os 10 mandamentos do livro Êxodos. E eles aparecem também no Deuteronômio. Para quem quiser conferir, é só olhar o capítulo 5, versículos de 6 a 9, 11 a 12, 16 a 21. É bastante parecida a passagem entre o Êxodo e o Deuteronômio. Sabe o que eu lembrei? Só para ensinar isso. Em A Caminho da Luz, nos é relatado por Emmanuel exatamente essa questão da preparação da vinda do Cristo. Então, ele não poderia chegar até nós vindo destruir a primeira parte de uma lei universal que foi trazida por Moisés. Então, nós vimos aqui o povo egípcio, né? A ciência secreta, antes disso, os exilados de Capela que chegaram, as 4 raças adâmicas, né? As pirâmides, toda a redenção. Então, nós temos que pensar que é toda uma evolução. O contexto de cada época serve para a interpretação dessa lei, que é mutante apenas nesse sentido de adaptar à consciência que o homem já tem da sua vida, né? E falando de lei, né? Em Deuteronômio está escrita aquela lei áurea, né? Que é amar ao próximo como a si mesmo. E Jesus, ele não veio trazer essa lei já estava, né? Moisés trouxe isso, né? Tá em Deuteronômio. Jesus, ele trouxe uma diferença que é o amor aos inimigos, né? Que está em Mateus, capítulo 5, versículo 44.
E encontrei aqui uma mensagem muito interessante que está em Caminho, Verdade e Vida, né? Emmanuel comentando o novo mandamento. E ela é muito interessante porque ele retoma esse amar ao próximo como a ti mesmo, mas ele pega o versículo aqui de João 13:34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então ele está falando que é um novo mandamento, né? E aí Emmanuel comenta aqui, o primeiro institui um dever. Então a primeira, a lei que foi trazida, primeiro foi um dever. E agora, com esse novo mandamento, né, que Jesus está dizendo, ele está instituindo a solidariedade entre os discípulos, que vem por conta da convivência, do entendimento recíproco, né, e da confiança fraternal. Então, eu achei muito interessante porque, além do amor ao inimigo, ele está dizendo que precisa ter uma qualidade de relação, né? Que é na convivência que vai estar trazendo essa qualidade de relação. Aqui no livro da Esperança, complementando ali o que a Alice falou, vamos ter um trechinho que nos mostra onde aplicar isso. Onde aplicamos essa lei? A gente acha que é tão difícil, tão longe, e não está. Fala assim: mãe, aceitarás os encargos e os sacrifícios do lar, amando e auxiliando a humanidade no esposo e nos filhos que a sabedoria divina te confiou. Dirigente, honrarás os dirigidos. Legislador, não farás da autoridade instrumento de pressão. Administrador, respeitará a posse e o dinheiro, empregando-lhes os recursos no bem de todos com o devido discernimento. Mestre, ensinarás, construindo. Pensador, não torcerás as convicções que te enobrecem. Cientista, descortinarás caminhos novos, sem degradar a inteligência. Médico, viverás na dignidade da profissão, sem negociar com as dores dos semelhantes. E por aí vai, né? Então está ali, sempre aplicando em favor do nosso irmão, do nosso próximo. É assim que a gente consegue aplicar a lei que disse ali a Larissa muito bem: amai uns aos outros como eu vos amei. Fazendo bem, fazendo aquilo que é nossa obrigação de fazer. Zé Luiz, eu acho que ainda no livro da Esperança a gente pode complementar essas assertivas do Cristo quando ele fala do culto espírita, né? Que o culto espírita, ele está dentro de cada um de nós. Por isso é que ele cita mãe, trabalhador, médico, né? Vocês construirão com o seu discernimento íntimo o seu culto, a raiz que você deve plantar dentro dos princípios de honra, de construção, de dignidade, de justiça, de fonte de luz. E ele fala exatamente para os médiuns: serás sincero e leal aos compromissos que abraças, evitando perverter os talentos do plano espiritual no profissionalismo da religião. Não é? É interessante a gente ponderar essa questão do amar ao próximo, né? E de amar os inimigos, que é a diferença que Jesus fez. Porque para o judeu, naquela época, existia essa distinção. O amar ao próximo, para eles, era amar os que partilhavam da mesma crença. Ou seja, os judeus. Os gentios era o outro. Os samaritanos era o outro. Então, para eles era muito fácil se amarem. O amar o próximo seria os que partilhassem da mesma crença e acreditavam naquele Deus único. Jesus vem trazer de uma maneira um pouco diferente. A parábola do bom samaritano vem trazer isso. O samaritano era visto como outro pelo judeu. Só que ali Jesus leva aquele doutor da lei a mostrar que quem agiu como próximo foi o samaritano. Então Jesus quebra ali um paradigma da época. E outro ponto que é interessante considerar acerca de Velho e Novo Testamento vai estar no livro O Consolador. Eu não vou lembrar agora a questão, mas tem lá o item O Velho Testamento, em que Jesus vai dizer que o Velho Testamento é o alicerce, a pedra angular.
Eu tenho esse texto, vou ler para você. Emmanuel diz, no quadro de valores da educação religiosa na civilização cristã, o Velho Testamento, apesar de suas expressões altamente simbólicas, poucas vezes acessíveis ao raciocínio comum, deve ser considerado como a pedra angular ou como a fonte máter da revelação divina. Em outro momento, ele complementa no Consolador, na sequência, falando que o Velho Testamento é o alicerce e o Evangelho é o edifício de redenção das almas. Então, um é a base para o outro. É a base para se construir algo rumo à verticalização. Então, Flávia, é até bom a gente lembrar que, para a gente entender o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos que reportar a Bíblia, Sim. ao Velho Testamento, para a gente poder ver como eram os costumes, como a passagem, em que momento ela foi dita, por que ela foi dita, como é que essa passagem se encontra dita pelos profetas, para a gente ver o histórico. Então, não basta só ler o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem que voltar ao Velho Testamento, aos livros que comentam o Velho Testamento, para a gente entender a origem do que Jesus falou e baseado no que ele está falando isso, porque ele veio cumprir a lei. Ele não desdiz a lei em momento algum. Então, é preciso voltar a esse estudo. Por isso que esse estudo que a gente recomenda, esse estudo mais minucioso, aprofundado, é para a gente chegar na origem e não entender a palavra pela palavra, mas por que ela foi dita. É interessante que, às vezes, é bom a gente considerar Kardec como nosso guia. Se ele voltou ao Velho Testamento, é porque tem um sentido. E guia no sentido de não fazer a gente se perder. Ou seja, ele fala que o que interessa é o ensino moral. Então, a gente se guiando por Kardec e indo atrás dos pontos que ele indicou, mas a gente procurando ampliar mais, lançar mais luzes nesses pontos, cada um dentro da sua possibilidade, isso é o recomendável. Porque esse livro, ele é um exemplo do que nós espíritas temos que fazer com a Bíblia, né? O Kardec deu esse presente para a gente, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, mas aqui não está contida a Bíblia inteira. Então, não estão todos os versículos. Se a gente vai na Bíblia, a gente buscar estudá-la de acordo com a metodologia que Allan Kardec nos deixou, né? Que é um presente que ele deixou. Pois é, então, na verdade, ele nos dá esse norte para a gente não se perder, para a gente se concentrar realmente naquilo que importa para o espírito imortal, da modificação das criaturas no campo do sentimento, que é o que nos falta. Então, nós vamos agora nos preparar para um pequeno intervalo e voltaremos com a continuação desse estudo, que é muito interessante, sobre o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Voltando ao estudo do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, em função daquelas discussões que estávamos tendo até agora há pouco, é interessante lembrarmos que na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec coloca muitos pontos dos evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros em geral, por si só, são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que lhe faculte, se lhe apreenda o verdadeiro sentido. Esta chave completa está no Espiritismo. Então, com base nisso, e também no item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre o Cristo, onde Kardec comenta que, na verdade, é muito importante a prescrição, amar
a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E continuou Kardec, e acrescentando, aí estão a lei toda e os profetas. Então é importante agora nós comentarmos alguma coisa sobre os profetas e também a questão sobre o céu e a terra não passarão. Então, na verdade, os profetas, eles viveram sob a lei. Na verdade, eles comentam a lei e eles deram continuidade. Então, a lei e os profetas, naquele tempo, eram como se fosse uma coisa única. Na Bíblia, nós teremos os 5 livros de Moisés, a gente é chamada lei, a gente vai ter os livros históricos e os livros proféticos. Os livros proféticos serão esses dos profetas, e são vários, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Jonas, Ageu, Zacarias, enfim, tem vários profetas. E todos eles viveram dentro da lei e fizeram comentários dentro da lei e tentaram, de alguma maneira, cumprir essa lei. Eles tentaram cumprir mais ou menos bem. O que Emmanuel vai dizer, a gente vai retomar isso adiante, é que o único que cumpriu efetivamente foi Jesus. E é interessante a gente ver, quando a gente analisa essa frase, a gente pensar qual que é a ação que Jesus nos convida a fazer. Tem destruir, cumprir. Ele nos convida a cumprir. E o que seria cumprir? Cumprir o quê? Qual o sentido de cumprir? Se a gente pega uma concordância bíblica... Seria fazer acontecer? Mais ou menos isso. Se a gente pega uma concordância bíblica, que uma maneira da gente ver o significado é olhar os outros pontos onde aparece essa mesma palavra. Em Mateus, aparece no Sermão do Monte em 2 locais. Vai aparecer no 5,17 e no 5,33. O 5,17 é esse que a gente está tratando. O 5,33, ele vai dizer: ouvistes ainda o que foi dito aos antigos, não jurarás, mas cumprirás os teus juramentos para com o Senhor. Então, repete a palavra cumprir. E a gente pega essas bíblias de estudo, que a gente recomenda, no caso, eu estou usando a tradução ecumênica da Bíblia, que é feita por especialistas, e eles nos trazem notas, puxando do grego, do dialeto da época, para retomar um pouco o sentido daquilo que Jesus disse. Então, o verbo cumprir, na verdade, significa realizar, encher. E ele diz que no Sermão da Montanha convida a ler aqui o segundo sentido, o sentido de encher. Então a gente costuma comentar, em vários momentos a gente até já ouviu, que é como se houvesse um copo, já houvesse algo dentro desse copo e Jesus veio preencher, dar prosseguimento, completar esse copo. E é interessante a gente ler uma passagem do A Caminho da Luz, onde Emmanuel comenta esse mesmo trecho e, coincidentemente, não é acaso, ele usa a palavra encher, quando ele vai tratar de cumprir. Então ele diz, de Jesus, aqui no A Caminho da Luz, no item O Cristo Inconfundível, cumprindo a lei antiga, encheu-lhe o organismo de tolerância, de piedade e de amor, com as suas lições na praça pública, em frente das criaturas desregradas e infelizes, e somente ele ensinou o amai-vos uns aos outros, vivendo a situação de quem sabia cumpri-lo. Então, quando a gente fala esse cumprir, esse encher, é encher os nossos corações de tolerância, de piedade, de amor, vivendo. Porque não é falando aqui, ele foi o único que viveu a situação de quem sabia cumpri-lo. Então, na verdade, o cumprir é isso. Olha só. E é isso que ele nos convida. Olha só, a própria mensagem de um espírito israelita, ele fala, são chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Vem tudo a calhar, né? Então, o próprio Kardec, que traz essas mensagens dos colaboradores espirituais, nos falam desse encher, desse realizar, desse cumprir. Né? Sim. Na verdade, nós somos como se fossem recipientes, né? Sim. E está faltando na gente isso, tolerância, piedade, amor. São esses elementos que estão faltando. É como se a gente estivesse fazendo uma receita e está pondo os elementos dentro do recipiente. Está faltando para nós esses elementos. E Jesus veio trazer como é que se adquire esses elementos para a gente pôr no nosso recipiente.
Tem uma mensagem aqui de Emmanuel comentando esse mesmo versículo, Mateus 5,17, né? A mensagem se chama Cumprimento da Lei. E aí, ele diz que a lição que Jesus veio trazer ela é um pouquinho mais profunda, né? Sem dúvida, para consolidar a excelência da lei mosaica. E aí começa a falar sobre a vida de Jesus, que é por isso que da manjedoura simples até a cruz da morte, vamos vê-lo no serviço infatigável do bem. Então, cumprir a lei para Jesus e para a gente que tenta segui-lo, né, ver a vida dele e tentar colocar nas nossas vidas esse exemplo, né, que ele foi para a gente. Eu só queria retomar aqui o Livro dos Espíritos, aquela questão 648 sobre a divisão da lei natural. Então, o Kardec perguntou essa divisão em 10 partes que eu acabei de falar e que culmina com a lei da justiça, de amor e caridade. E Kardec tem um capítulo aqui dentro da terceira parte abordando todas essas leis. E aí os espíritos respondem para ele: essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés, e de natureza abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Então a gente tem esse roteiro, o como fazer. Ele continua: podes, pois, adotá-la sem que por isso tenha qualquer coisa de absoluta, como não o tem nenhum dos outros sistemas de classificação, que todos dependem do prisma pelo qual se considere o que quer que seja útil. Então a espiritualidade deixa muito claro, é uma lei e que nós vamos entendendo-a de acordo com a nossa evolução. Como você diz, é aquela luz vista por vários prismas. Então cada um vai enxergar a lei de acordo com a sua evolução, com a sua condição. Em cada tempo. Em cada tempo. aí- E a gente não pode dizer que o outro está errado, porque ele só entendeu de acordo com a sua capacidade. Que era a perspectiva que ele Dele. E por teve isso- oportunidade de ter. chegar. Por isso é que o versículo seguinte dá o norte, entre a terra e o céu. O que significa isso, entre a terra e o céu? É os graus de evolução São do os graus. espírito. A gente, no encarnar, desencarnar, desencarnar, a gente está nessa ida e vinda entre terra e céu. É por meio desse recurso que nós vamos cumprir a lei. A lei. Através das reencarnações. Das reencarnações, dessas idas e vindas. Então ele fala, em verdade eu vos declaro, antes que passem o céu e a terra, não passarão da lei um iota, ou um traço, um ponto, varia as traduções. O iota é a menor letrinha do alfabeto grego, o traço também é pequenininho. Então, nesse ciclo de reencarnações, a gente vai se depurar, tem que se depurar totalmente, Até até não cumprir precisar tudo. reencarnar mais. E até cumprir toda a lei. Então, toda a lei, antes que passem o céu e a terra. Então, vai chegar um momento que a gente não vai precisar reencarnar mais. Então, vai passar o céu e a terra. Mas antes que passe, enquanto houver um pontinho, enquanto Eu houver um já acho que tracinho... esse céu e a terra é até a gente cumprir toda a lei. Independente da reencarnação num corpo hoje como nós estamos, é o espírito cumprir Sim. a lei no seu último ponto, no seu menor Sim, detalhe mas valendo-se desse recurso. desse recurso, mas é o cumprimento da lei na sua totalidade. E dá para a gente pensar, uma pergunta que me veio agora, dá para a gente pensar, porque ele cita aqui, céu e terra, nada passará sem que seja cumprida a lei. E isso está envolvendo os outros planetas, os outros mundos de evolução, não é? Ele citou a terra porque ele é o governador, o espírito responsável. Mas, como o Zé Luiz já falou, é uma lei universal. E céu e terra está em dicotomia, se a gente olhar. Ah, sim. Está numa É o dicotomia bom antes e que o passem, mal. ó. As coisas vão se juntando e vai se tornar universal. É. Bom, A nós temos que, partindo para o encerramento do estudo desse capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. E é interessante que nessa obra,
Allan Kardec deixa muito claro que o Espiritismo é a chave para a melhor compreensão da Bíblia como um todo. Que o Espiritismo, na verdade, é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque ela é fruto do ensino dado não por um homem, mas sim pelos Espíritos, que são as vozes do céu. E é interessante que ele também anotou no item que fala sobre o Espiritismo. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Então é exatamente o que foi tratado aqui ao longo dessas análises, que o papel do Espiritismo é a chave para a compreensão e, ao mesmo tempo, para facilitar a execução da mensagem de Jesus. Assim, telespectador da FEB TV, até uma próxima oportunidade com o Evangelho à luz do Espiritismo.